Sejam bem-vindos a mais um Papo de Negócio. Aqui nós entrevistamos pessoas que estão criando muita relevância no digital, estão caminhando, já vêm com uma relevância muito sólida no off, mas estão agora transicionando e levando isso para que você, para que eu, para que todos que assistam o nosso canal e consiga alcançar essas pessoas a longas distâncias, que ele sai de uma região para atingir o Brasil e quem sabe o mundo. E hoje, se eu fosse você, eu já fazia duas coisas a partir de agora. Sentava, respirava, pega um caderninho, comece a anotar. E outra, comece a nos seguir. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você não marcou o sininho, marque o sininho. Isso vai fazer com que todo o conteúdo novo você possa ser o primeiro a ser notificado para assistir. Porque aqui, como já te falei, nós sempre falamos com autoridades em alguns segmentos. E esse, com certeza, se você é empresário, se você é microempresário, se você está pensando em empreender, com certeza esse conteúdo vai te ajudar e vai ajudar aqueles 5 amigos. Sabe aqueles seus melhores 5 amigos? Pega agora esse conteúdo e já compartilha. Compartilha com ele, porque ele também vai te agradecer por você estar entregando esse conteúdo de mão beijada para ele. Então hoje nós vamos falar com um cara que tem uma baita experiência no mundo contábil. Nós vamos falar com um cara que tem experiência em investimento. Você sabe o que é equity? Não? Então fique aí. Até o final você vai entender. Porque ele tem muito conhecimento em investir. Ele é cofundador de uma empresa que está muito aquecida nesse cenário agora. E se você tem dúvida em reforma tributária, você está no lugar certo. Então, sem mais delongas, é muito, muito prazeroso poder aprender hoje com esse grande empresário, esse especialista na área contábil. Seja muito bem-vindo ao Papo de Negócio, José Gondim. Que honra ter você aqui, meu amigo. Bom demais, Ellison. Primeiramente, obrigado pelo convite, Que né? isso, cara. Para a gente passar um tempo aqui para falar de negócio, né? É E é um isso. papo bacana, né? É um papo muito bom. Gondim, sabe o que eu gosto? É porque aqui, cara, fica à vontade. Então aqui a gente tá tomando nossa água, tomando nosso café, estamos na mesa de casa, fique muito à vontade para falarmos de um assunto que parece ser difícil, mas é um assunto que todos precisam saber. E, cara, com esses anos de experiência que você tem, vai ser uma honra aprender com você. Mas antes da gente entrar nesse mundo, nessa reforma tributária que parece estar um bicho de sete cabeças aí, Gondi, antes de falar de equity, antes de falar de investimento, cara, nos conta um pouco da sua história, como você chegou até aqui, como que você trouxe nessa bagagem. Me conta aí, quem que é o Zé Gondim? Show de bola. Então, primeiramente, né? Agradeço você pelo convite novamente. Quem que é José Gondim? José Gondim é um mineiro de Uberlândia, Alex, de 44 anos, né? Que filho da senhora Eliane Borges, sou José Gondim de Resende, né? Natural aí de Uberlândia. E que família humilde, né? Que foi criado com muita dificuldade, mas que teve em sua infância muito valores passados pela família, né? Minha mãe com muita dificuldade, criar ali, eu tenho uma irmã, criou nós dois com muita dificuldade, não passamos fome, mas nós tivemos grande dificuldade. Inclusive, a família nos ajudou, né? A vários momentos da vida e com isso foi criando valores, né, dentro do José Gondim. Eu passei a infância e a adolescência, né, estudei na escola Ângela Teixeira, ali no bairro Daniel Fonseca, não sei se você conhece ali, Opa! né? Então, toda a minha adolescência e infância, escola estadual, né? Eu trabalhei desde os 11 anos com a tia, minha tia era advogada, e desde da adolescência ali, ela foi passando esses valores, a própria família passando os valores da, da, da importância do trabalho, né? Então, desde pequeno, eu dedico parte do tempo com estudo e parte do tempo com trabalho. Lembro que aos 11 anos de idade, antigamente tinha, não sei se você lembra ali, você é de Uberlândia? Não, vim pra cá com Não. 6 anos, eu sou o berlandino. Mas ainda alguns estados têm um banco dos estados, Ah, né? sim. Em Minas Gerais não tem mais, tinha um Bend, tinha um Crédito Real. Eu lembro de ficar na fila
do banco do Crédito Real, aguardando minha família as mulheres todas, as maiorias das mulheres tias, né, inclusive minha mãe, são professoras, inclusive, um abraço aí aos professores, que é uma profissão que tem que ser mais valorizada, né? Então, eu ia para o caixa para aguardar na fila, pegar a fila, para que a minha tia chegasse e resgatasse. Porque antigamente não tinha caixa eletrônico, né? Sim. Então, para quem não sabe aí, eu já falei minha idade, 44 anos, né? Então, não tinha caixa eletrônica, então você tinha que pegar a fila, né? Hoje é muito mais fácil. Sim. E desde então a gente foi criando esses valores, como eu falei, ia no fórum, eu era chamado de secretário no fórum, né? Caramba. Então ajudava muito. A partir de um certo tempo, eu fui trabalhei como office boy, né? Trabalhei num escritório de contabilidade aos meus 16 anos, com um tio também, o Enon, que me ajudou muito nessa direcionamento na parte de contabilidade. Aí principais pontos, quem que é contador, ou você mesmo que está nos escutando aí, lembra da declaração que entregava no disquete? Inclusive, lembra disso? Caramba, Lembra do Gondim. 386? Tinha um contador que era o 386 que você não entregava, né? A internet era discada e você ia lá na Receita Federal entregar. Então, eu sou dessa época, né? De entregar. Então, a gente começou passando pelo arquivo, passou pela essa parte também de alguns desafios aí profissionais e até chegar como professor de autoescola. Inclusive, foi professor de autoescola e passei 4 anos da minha vida dando aula de autoescola. E foi lá que eu aprendi praticamente eu peguei muita experiência com lidar com pessoas. Então Sim. você pegava pessoas que tinham facilidade, pessoas que de um perfil totalmente diferente, então você lidava ali com a linguagem com essas pessoas. Costumo falar que cada lugar que a gente passa, primeiro que tem um sentido. Deus nos colocou ali para passar por esse momento. Eu procurei aproveitar todos os momentos que passei na minha vida e isso fez com quem eu sou hoje, né? Então, em autoescola, eu lembro que nesse período pegava pessoas com, como eu falei, com muita dificuldade, pessoas de padrão de vida diferente, de linguagem diferente, de perfil social diferente, e você tinha que lidar com ela. Mas a partir de um certo momento, eu sempre tive aquela vontade, tinha já um foco, né? Desde lá tinha essa vontade de empreender, Uhum. né? E ficou sempre lá atrás aquele stand-by que eu deixei na parte de contabilidade. Então, eu comecei a trabalhar com foco. Aí eu vou trabalhar aqui até um certo tempo. Eu dava 15 aulas por dia. Caramba. Eu lembro que eu recebia 3,30 por aula. E, Alexson, eu tinha vezes que os instrutores, né, devem entender o que eu estou falando, eu tinha que almoçar, eu tinha que pegar as 2 aulas, fazer 2 aulas no almoço, né, e ficava com 20 minutos para almoçar. Chegava às 7 horas, começava às 7 horas da manhã e ia até às 18, 19 horas, muitas vezes talvez até às 20 horas, dependendo do que era exame. Por que que eu estou falando isso? Porque eu falo até para os colaboradores, inclusive da EFF, empresa que você falou que eu faço parte, sou um dos sócios, que existe. Você passa pela empresa e você tem que verificar os valores, visões e missões dessa empresa. Uhum. E isso, as visões, principalmente valores, tem que estar de acordo com o seu. E muitas vezes a gente vai ter colaborador que vai comprar nessa história e vai continuar com a gente até aposentar, como vai fazer parte durante um certo momento De um ciclo, né? de um ciclo. E eu vejo que foi muito importante esse ciclo, os lugares que eu passei e que agregou valor. Depois disso, fiz o curso superior, principalmente de agronegócio, então sou especializado na parte de agronegócio, né? Deu também muita parte de gestão para mim. E em 2006, teoricamente, foi quando eu voltei para a parte de contabilidade e foi quando eu comecei a estudar mais fortemente e comecei a investir nessa área, né? Com um convite feito pro meu tio,
Ele falou, ó, vamos trabalhar na contabilidade, vamos voltar. Eu voltei na contabilidade e comecei a focar mesmo na contabilidade. Foi aí que começou os desafios, começou a focar principalmente na parte tributária, né? A partir daí, eu trabalhei em algumas empresas, trabalhei para alguns escritórios, trabalhei em algumas multinacionais, destacar aí como Cargill, né? Fizemos trabalhos na Cargill, algumas outras, principalmente Up, participando principalmente do processo de fusões, aquisições, etc. Então, a partir de um certo momento, a gente começou a pegar bagagem e começou a trabalhar nesse ramo, né? Até que então, em 2017, eu tive o convite de participar de um negócio que estava embrionário, que era do grupo FGF, que era um projeto de contabilidade. E esse Uhum. projeto de contabilidade, ele estava com 3 colaboradores e até então estava com, com mais ou menos 10 clientes, né? Eu costumo falar também outra coisa, que principalmente para profissionais, e para nós mesmos, do dia a dia, existe uma situação um dos pontos que a gente vê que é um ponto de inflexão. Inclusive tem um livro que é muito bom, que eu indico leitura, que é do Flávio Augusto, que ele fala sobre isso, ponto de inflexão. Que existem etapas na vida que vai chegar que você vai ter que tomar uma decisão. Sim. E eu costumo falar que, assim, teve alguns pontos que foi significativo na minha vida, de não, de entender que em momentos eu teria medo e algum sentimento, só que a vontade o propósito ele tem que ser maior. E foi com que na FGF eu tive a proposta de tocar esse projeto. Eu fui para receber menos do que eu estava, já tinha uma certa boa experiência na área contábil, tributária, já tinha uma certa relevância no mercado. Só que eu fui para receber menos, eu comprei o projeto e foi Deus que falou: não, esse projeto ele é para você investir. A partir daí, só em 2018, a gente já praticamente já estava em 4 estados na parte de contabilidade, com mais de 100 clientes. Então, nós partimos de Caramba. 10 para 100 clientes, já fechou 2018 100 clientes, e a partir daí, graças a Deus, foi só crescimento. Hoje na FGF, a gente, além da contabilidade, tem outros negócios, a gente vai falar um pouco de mais, além disso. Só que hoje, para você ter ideia, a gente vende tecnologia para os nossos colegas contadores. Hoje nós temos aproximadamente 700 clientes contadores em todo o Brasil, né? Então, ou seja, daquele desafio de montar com 3 colaboradores a contabilidade, já no primeiro mês vendendo 30 clientes, quem é contador, quem tem empresa, ou empresário, você que está nos vendo, imagina você montar uma empresa, ter, por exemplo, um estoque a partir do momento que você nem montou o processo, já entra, já pede para você é, o dobro ou o triplo da venda. É um problema bom de lidar, né? Mas eu costumo falar que foi um desafio muito grande, né? Então, a partir daí, nós fomos desenvolvendo. Então, cada dia, cada projeto, eu costumo falar que nós sempre da FGF, e é um dilema nosso, inclusive meu, estar fora da zona de conforto para que a gente consiga fazer algo diferente, né? E hoje nós sabemos que nós temos uma missão que é o que? Lá em 2017, nós éramos uma empresa que estava seguindo os concorrentes. Hoje, graças a Deus, nós somos uma das maiores empresas de contabilidade do Brasil e nós temos que ir na frente para que outros sigam a FGF, né? Com humildade, mas nós temos que também entender o nosso papel perante, né? Hoje, 250 pessoas vivem do nosso negócio, né? Diretamente, né? Aí, indiretamente, aí nós vamos falar aí mais de 1.000 pessoas, né? Uhum. E muito grato. Gondinho é uma pessoa que sempre é predestinado a correr atrás dos seus desafios, né? Que é uma pessoa que é leal, eu costumo justa. Claro que você não consegue ser justo, né, teoricamente com todos, mas eu tento. As minhas decisões do dia a dia na empresa são pautadas muito realmente pela razão, né? É claro que você tem que sempre saber lidar com a emoção no mundo empresarial, mas a gente sempre tenta vincular essa parte de pessoas,
de lidar. Hoje nós fizemos recentemente uma pesquisa de clima na empresa. Hoje nós estamos com quase 87% de nota. Coisa boa. Nós fomos certificados pela GPTW. Então, isso é um pouco do que a gente trouxe no nossa bagagem de experiência, né? Cara, coisa boa. Gondim, e dá para perceber, assim, por mais que você fale, cara, 44 anos, mas foi uma trajetória que ela aconteceu, a gente fala 2017 para cá, 8 anos, né, que você começou a colher muita coisa, né, de 36 anos de plantio, Com certeza. né? Então, eu não sei, então, para você que é da nova geração, e nós estávamos aqui nos bastidores, antes de começar essa gravação, falando justamente sobre a lacuna que teve no tempo da pandemia, que foram ali aqueles 3 anos, 4 anos ali, onde muitas coisas trouxeram uma aceleração que não faz tanto sentido olhar para aquela época hoje, mas que ela trouxe alguns insights para nós. E uma das coisas que nós temos percebido, e que eu percebi agora na sua história, um dia que, cara, não tem como nós fugirmos de a preparação. Então, se fizer um paralelo hoje, olhar para o José Gondim hoje, falar assim, cara, tudo que você colheu hoje é fruto de uma plantação lá da fila que você guardava para suas tias. É uma plantação da sua época de você trabalhar com seu tio na contabilidade. É uma plantação que é uma colheita na plantação que você fez conhecendo pessoas, tendo só 20 minutos de almoço. Então, se você pegar toda a sua história do Gondim, Gondim viveu ciclos para que hoje ele pudesse viver um ciclo que é fazer parte de uma empresa hoje que dita regra ou que desbrava em um mercado que já tem muitos tabus, mas que vocês com tecnologia estão enfrentando isso e trazendo mais facilidades ou resolvendo mais problemas dos clientes de vocês. Que isso é uma tendência para o nosso 2025 e até 2030, quem resolver mais problema vai sair na frente. Cara, quando você olha hoje, Gondim, assim, e dá pra ver que você é um cara que tem a gratidão muito forte no seu coração. Quando você olha hoje e olha para trás, vê todas essas dificuldades, é, como que você olha para o futuro? Vendo 36 anos, mas você colheu em 7, em 8 anos, como que você vê isso para a gente dar um fechamento na sua história, para a gente entrar numa parte mais técnica? Como que você vê daqui? Qual será a colheita que o Gondim vai ter para daqui a 8 anos? Então, Alex, eu costumo falar que é o seguinte, eu acho assim, todos os planos nossos, claro que você planeja tudo direitinho, mas o plano de Deus, ele é maior, né? Eu acredito que o Deus é Sempre. muito forte na minha vida, né? Eu até, uma passagem que eu pulei ela, em 97, 98, fui trabalhar numa empresa de motoqueiro, né? Uhum. Com muito orgulho, trabalhei e gostei de trabalhar, também lidava com muito, numa empresa chamava Agrotratores, por isso que essa empresa existe até hoje. Sou muito amigo dos meninos lá do Jaiminho, do Claudinho, né? Então, todo o lugar que eu passei, eu fiz muita amizade, as portas estão abertas. Eu falo muitos colaboradores isso. Passe pela empresa, mas deixa a porta aberta, Isso aí. porque você não sabe do dia da manhã, né? Exatamente. Então, muitas vezes, a pessoa hoje, o colaborador hoje, amanhã ele pode estar em outro lugar, né? Então, trate as pessoas bem. Eu lembro, uma das funções minha era motoqueiro. Só que era duas pessoas, um escritório e o outro que era eu, entregador. Mas dava sábado, a gente lavava o banheiro. Tem uma passagem que é muito engraçada, até para, desculpa eu falar, Não, mas eu fui fazer café lá, então eles vão lembrar disso. Uma das tarefas era motoqueiro, mas fazia café. Eu fui fazer café e a hora que eu fui fazer café eu pensei que era açúcar refinado. E, na verdade era sal. E o Claudinho foi tomar e ele tomava de gole o café. E a hora que ele tomou esse café, rapaz, e era sal, ele café cuspiu, salgado.
Falei, rapaz, o que você põe nesse café? Eu falei, rapaz, é o açúcar refinado. Ele, não, rapaz, é sal. Então são situações que passam na vida, situações que você vai, assim, como ser humano, né? Você vai aprendendo, né? Sim. É dando ali uma limpeza na loja, né? É trabalhando no dia de domingo na safra para atender. Então, assim, o que que eu vejo, até respondendo sua pergunta, eu vejo, primeiro, os planos de Deus são maiores, né? A fé, ela é muito importante, só que você tem que correr atrás. Toda a minha vida, eu sempre corri atrás do que eu quis, né? E hoje não é diferente, né? Sempre fora da zona de conforto. Não foi muitas noites que eu ia dormir 4 da manhã, fazendo um trabalho onde eu via que eu tinha dificuldade, eu falei, amanhã tem que estar diferente isso aqui. Ficava várias noites. Na FCF, no início, quando a gente tinha que bater o escanteio, cabecear, tinha que se brincar, pegar a bola ainda, várias noites. No Rio de Janeiro, a gente ia, eu já enfrentei praticamente, entrou num bairro lá no Rio de Janeiro, e foi 10, 15 traficantes com fuzil lá. Então, cada coisa que a gente passa na vida, que é difícil você tratar aqui em 40 minutos, mas isso vai dando resiliência e o nosso propósito, né, de querer crescer, de querer levar algo para frente, de ter aquela vontade de realmente pertencer a um negócio, né? E eu vejo assim, você colhe o que você planta, né? Eu acredito que hoje nós estamos plantando ainda, eu acredito que a gente é gratidão pelo que a gente tem feito, mas dentro do peito, nossa, aquele fogo aquela chama de fazer mais, de querer contribuir, de deixar um legado, ela é muito forte, entendeu? Boa. Um legado para quando você sair desse plano que nós estamos aqui e falar, não, passou uma pessoa, passou um grupo, passou várias pessoas aqui que contribuiu de alguma forma. Eu acredito que é isso que faz a gente crescer, faz a gente continuar, faz a gente acordar todos os dias e ir trabalhar, sabe, Alex? Eu acho que é isso, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que e fala também sobre legado, fala assim, você só morre quando você vai e não é lembrado. Então, se você continua sendo lembrado, a prova viva que nós temos disso é Jesus, que até hoje ele vive porque ele é lembrado. Então, se você consegue construir, porque tem algumas situações que muitos, Gondim, trabalham e nós falando, você falando de colaborador, que hoje, graças a Deus, como você falou, você tem o privilégio, porque eu acho que é privilégio você conseguir construir algo ou fazer parte de uma construção, assim como você fez da FGF, onde você é o precursor, você é o desbravador de algo que leva alimento com o seu trabalho, com a sua empresa, para várias famílias, como você falou, direto e indiretamente para mais de 1.000 pessoas. E hoje isso é um privilégio. Então, não é fácil no Brasil ser empresário, não é Com fácil ser certeza não é. empreendedor, mas todo empreendedor que se preze, ele tem isso no coração, que é essa chama de sempre querer fazer algo mais, mas sempre pensando que ele só faz porque tem pessoas atrás que Com possam certeza. dar essa segurança. E isso faz muito sentido, né? Quando você traz isso, quando você tem isso como valor na sua empresa, que a sua empresa ela é um canal de bênção para outras pessoas, com certeza a empresa só cresce, porque aí te dá a base para pensar. Com certeza. E a gente vê que empresas, e da nossa região, para você que está aí, chegou agora, nós estamos falando com o Zé Gondim, e ele é um dos cofundadores da FGF, né, uma das maiores empresas de contabilidade, não só da nossa região, mas da região, já falou até no Rio de Janeiro, então é para o Brasil inteiro. Cara, de algo, de um cenário onde que a maioria dos contadores ficavam muito atrás do computador, escondidos, né, cara? E tem uma bagagem e tem uma responsabilidade muito grande quando se fala em contabilidade, e já entrando nessa parte mais técnica, cara, principalmente agora, depois desse banho de água fria que nós tomamos, ou desse, acho que para vocês não foi novidade, mas para nós como empresário, eu como empresário, eu participei de um evento que falou muito sobre isso, e eles falaram muito sobre da reforma tributária. E, e vocês convivem com isso lá todo dia, o pessoal que vocês trabalham convive com isso lá todo dia, mas
para a gente já ir entrando, Gondim, nessa fase e nesse tempo, cara, o que é exatamente essa reforma tributária, como vocês na FGF atuam sobre isso, como você estuda, igual você falou que é um especialista e está se tornando especialista nessa área, como que isso e qual que é a mudança que vai acontecer, já está acontecendo, não está? Me fala um pouco do âmbito geral dessa reforma tributária para a gente já ir lapidando essa forma mais técnica da nossa conversa aqui. Sim, sim. Antes, é bom a gente entrar num contexto Contexto. geral, né? No Brasil, a carga tributária do Brasil, ele corresponde a particularmente próximo de 34% sobre o nosso PIB. Então, se Caramba. você falar, ou seja, nosso PIB está girando em torno aí de 10, 11 trilhões, nós vamos falar aí que praticamente 34% disso é tributos, né? Uhum. Então, ou seja, e desse 34%, 44% desse 34% é impostos e tributos sobre o consumo, né? Então, só para você entender um pouco, nós temos praticamente três grandes grupos de tributos, né? Tributos sobre consumo, é Uhum. quando você vai ali comprar uma caneca dessa, vai comprar um microfone, vai comprar um carro, né? Tributo sobre a renda, que é onde que vai tributar sobre o nosso salário, né? Sobre a tributação das empresas, imposto de renda, né? Contribuição social. E o tributo sobre patrimônio, quando você paga um IPVA do seu carro, né? Então, o contexto tributário, resumidamente, do Brasil, claro que tem outros incluídos, mas os principais são esses, né? E desde a Constituição de 1988, a gente não tinha uma mudança tão radical igual essa, né? É radical, mas é ruim, Gondim? Não, ela tinha que ser feita. Essa mudança, ela é há muito tempo, ela já tinha a vontade de se fazer. Só que politicamente nunca foi viável se fazer, né? Então esse é o primeiro ponto, tá? E o que é a reforma tributária que está acontecendo, que foi aprovada? Ela é a reforma tributária, primeira etapa, sobre o consumo, sobre aqueles tributos que realmente eu falei para você de tudo que você compra, quando eu vou no supermercado, né? Então são os cinco principais tributos, é o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI, né? E o que isso influencia na minha vida, na sua e de quem está nos assistindo? Tudo. Porque a partir de 2026, mais precisamente 2027, tudo vai mudar. Tudo que você comprar vai ser precificado, né? As empresas que têm compra de um fornecedor X, ele vai comprar com valor maior, né? A nota fiscal vai mudar, você vai começar a ver que tem dois tributos novos lá, que é o IVA dual, que é o IBS e o CBS, né? E o principal, o custo Brasil, com essa parte burocrática, a tendência é diminuir, né? Por que diminuir? Porque hoje, para você ter ideia, a FGF hoje ela está presente na parte de revisão fiscal em 25 estados, tá? Na parte de contabilidade em 17 estados. Então a gente vê isso no dia a dia nosso, a complexidade tributária, o quanto que é complexo apurar. Isso para a contabilidade, que praticamente nós temos técnicos que trabalham o dia a dia acompanhando a legislação. Imagina para você, empresário, no dia a dia que você está, né? Exatamente. Então, no dia a dia que você está, você tem que pagar profissionais que fazem serviço para você. Isso é o quê para a empresa? É um É o custo, custo. né? Por quê? Porque você está investindo. E muitas vezes os nossos colegas contadores, né, a FGF, graças a Deus, o nosso viés desde quando nós começamos é o viés consultivo, Sim. que é ser o braço direito do empresário, mas muitos dos nossos colegas não têm esse viés. São colegas que trabalham para o fisco, ou seja, é para entregar guia, né? É para entregar obrigação acessória, e isso tudo é o quê? É custo, né? Então, tente-se com a reforma tributária, Alexson, em 10 a 15 anos, a gente já está 12% a mais do PIB. Só por conta dessa transparência maior, dessa falta, essa melhor diminuição na complexidade, né? Então, resumindo a reforma tributária, é uma mudança radical que muitos poucos empresários e muitos técnicos, contadores, não está dando a real valor, que teoricamente vai impactar muito. Eu costumo falar, viu? Você que está nos escutando, muitas empresas vão quebrar, infelizmente, né? Muitas empresas vão quebrar
Por quê? Por não estarem preparados para a reforma, viu? Caramba, porque assim, quando você fala, e de fato isso acontece, nós já falamos aqui que ter uma empresa no nosso país é desafiador, justamente porque tem muitas entrelinhas que nós não conhecemos. E você acha que falta. Eu não consigo assimilar, lógico, porque a gente está falando de livro, a gente está falando de algumas pessoas que nós seguimos e compartilhamos a leitura delas, mas nós sabemos que nosso país não é um país de leitores. Nós sabemos que é um país, e agora a internet, a informação está disponível, mas você tem que procurar a informação certa. Então, para entender a reforma tributária, Gondinho, o que você indica agora para esses empresários? Você falou assim, cara, tem que tomar cuidado porque vão quebrar. Então, para eu, Alexson como empreendedor, né, e vários amigos na minha situação, cara, para a gente não quebrar, o que precisa ser feito? O principal, a gente presta serviço para. Nós temos vários clientes, né? E nessa essa carreira, principalmente minha carreira aí de praticamente 20 anos no mercado, o que eu vejo que o, o empresário, o nosso empresário, o empresário brasileiro, ele é muito bom para fazer. Sim, Então, muitas vezes, ele entende do negócio dele, mas muitas vezes ele não entende de gestão. sim, Então, muitas empresas quebram por falta de gestão, né? E hoje, o tributo no Brasil, para muitas empresas, e não são poucas, tá? Ele é taxado como diferencial. Como assim, Gondim? Diferenciar o tributo? Sim. Porque, primeiro, pela complexidade que eu já falei. Quando a empresa não tem uma consultoria, não tem uma empresa de tributação, né? Não tem acesso a esses profissionais, que geralmente ele entende que é caro, muitas vezes ele não consegue trazer para ele é, um planejamento tributário para que ele consiga traduzir aquilo. Ou não um planejamento tributário, que ele entenda que aquele tributo que ele está pagando, ele deve precificar em cima disso. É muito fácil, é muito. é- é- o dia a dia que a gente vê, empresário, como você precifica? Ah, é markup? É margem bruta? É margem líquida? Ele não sabe. Muitas vezes o empresário ele joga lá, esse produto aqui eu jogo 50%. Mas ele joga, mas tem produtos que têm tributação diferentes, isso aí. né? Então, se eu compro de fora, dependendo, ele vai vir com a alíquota. Se eu compro interno, dependendo, ele tem um benefício. Então, essa complexidade, de onde que eu compro e determinado item, ele tem uma tributação. Se ele tem uma gramatura, ele tem uma tributação. Se ele tem outra. Então, isso é a complexidade. E se ele não entende, muitas vezes é comprovado que ele paga mais. E um dos pontos que a reforma traz é a neutralidade. Por quê? Porque o tributo tem que ser neutro. Alex, o que quer ser neutro? Ele tem que entrar na sua empresa, ele tem que passar e ele tem que sair, mas ele não tem que ter nenhum impacto no seu negócio. Hoje o que acontece é isso. Muitas empresas, eles competem com outra através do tributo. Sim. Ou tem um regime especial, a empresa sai vamos dar um exemplo aqui, de Goiás e vai para Minas porque tem um regime especial, ou vai para o Espírito Santo, tem um regime especial. Isso, quando é uma elisão, a gente fala elisão fiscal, é algo que eu faço na tributário, ok, está dentro das normas, planejamento tributário. Quando não é evasão. Evasão é quando eu faço algo na legislação que é fora da legislação para me ter um ganho tributário, que é errado, Uhum. né? Por exemplo, eu sonegar. Uhum. Sonegar é uma evasão fiscal, né? Então, eu pagar um tributo diferente do que está na regra, né? E muita gente faz isso, né? Então, o que que acontece com isso? Acontece que com a reforma, essas empresas, a tendência é que ela não tenha mais essa, essa possibilidade de competitividade. Ela vai ser competitiva com o quê? É pela gestão? Né? Por exemplo, uma empresa de um varejo, por exemplo. Quais produtos deles como é que é a curva A, a curva B dele, né? Uhum. É, qual que é a rotatividade? Qual que é o prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento? Quanto que é o EBITDA, né? Qual que é o ponto de equilíbrio desse produto? Qual que é a despesa operacional dele? Você vai nos empresários muitas vezes e não sabe qual que é a despesa operacional da empresa.
né? Então, assim, são alguns indicadores que eu vejo. A principal ponto é gestão. Então, eu classifico para as empresas que, para ela se preparar para a reforma, ela melhorando a gestão dela, principalmente a gestão financeira dela, ela já está à frente de muita gente, mas à frente mesmo, tá? Então, investindo em indicadores financeiros e investindo no mínimo que ela tem que ter é um fluxo de caixa e um DRE. O mínimo que a empresa tem que ter é isso, tá? Para ela ter o quê? Eu costumo falar, Alisson, eu estou no navio, o navio eu estou no oceano, tá? O que que eu preciso para saber para onde que eu vou? A bússola. Uma bússola, Saber no norte pra onde eu vou. o norte. E na gestão, eu tenho ferramentas para isso, né? Então, tudo que eu não meço, que eu não acompanho, como é que eu posso ter algum direcionamento? Então, a dica é gestão, principal. Depois da gestão, a hora que você tem indicadores, que você tem acompanhamento, aí você vai ter plano de ação em cima e melhorando aqui pontos ali, né? Mas eu vejo 2025 para as empresas, eu colocaria como prioridade gestão. Aperfeiçoa em gestão que eu vejo que você vai estar na frente de muita gente. Você entrou numa questão que aí a gente vai classificar aqui e separar essa galerinha. Porque nós estamos falando de empreendedores, microempreendedores, empresários. Quando você fala para buscar isso, a gente, lógico que a gente eu sei que você vai ter aí milhares de dúvidas, eu sei que você vai ter milhares de questionamentos, e isso é comum, mas para quem vai impactar mais, Gondim? Para MEI, para simples, para lucro real, para todos. Quem vai ser mais impactado nesse momento? Então, se a gente for falar de gestão, todos têm que ter. Sim, é Todos, claro que do depende. MEI Sim. ao mega empresário. Mas quem são os caras hoje, tipo assim, cara, 2025, quem que é o cara que tem que sair na frente para 2026 já não ser impactado direto? Tá. É importante, só um parênteses, tá? A gente falar assim, que fala sobre gestão, gestão é importantíssimo. Sim, Mas lá em 2017, quando a gente estava na FGF com 3 colaboradores, eu precisava de vender. sim. Então a empresa ela tem etapas, ela tem ciclos. Uhum. Então não adianta nada a empresa ter processo, ela ter organização e não vender. Não vender Então, nada. para mim é o seguinte: primeiro vende, depois você organiza a casa. É, E tudo certo, tá? isso aí, Então, dependendo da etapa que tá, né? Você tem que vender. isso aí. Agora, você tem que saber lidar com essa resiliência que você tem. Vai ter alguns erros ali, tem que lidar com isso, e conosco não foi diferente, Acho tá? que com todos, Gondinho. Eu acho que É, no Brasil ninguém, aí, você tem que, todos começaram assim. aí você tem que saber o momento que você Isso está aí, e a etapa para você investir mais em processo, porque até um certo momento você não vive sem processo. isso aí. Então, primeira coisa, eu queria falar isso. Uhum. Para quem que vai impactar mais, tá? Vou dar um exemplo. MEI. MEI praticamente não muda nada, tá? Não muda nada. Por quê? Porque, teoricamente, o MEI, ele não acredita e ele tem uma faixa que é um padrão de recolhimento, então ele não muda nada, tá? Simples Nacional. Simples Nacional, nós temos aí o Simples Nacional que ele tem o B2B, ele vende para outros negócios, e tem o B2C que ele vende para consumidores, tá? O que está com o B2C, o consumidor, ele não acredita, IBS, CBS. Uhum. A tendência é não impactar nele, só que ele vai comprar de empresas que vão ter impacto no preço. Então, o Simples Nacional, ele vai ser impactado de toda forma, ou na compra, ou na compra e na venda. O B2B, quando ele vende para outros negócios, principalmente se esse negócio for lucro real, lucro presumido, aí ele vai ter um desafio. Porque ele vai ter que. O lucro real e lucro presumido, ele vai estar no IBS e CBS. Então ele vai acreditar. E aí, essa empresa, ela vai ter duas opções. Ela continua no simples e dá um crédito só proporcional. Exemplo, ele está na alíquota de 10. Vamos supor que o CBS e IBS vai ser 5. Então a empresa comprar dela vai dar o crédito, vai pegar o crédito só de 5, ou ela vai ter outra opção. Ela continua recolhendo o Simples Nacional normal, só que ela opta por recolher o IBS e CBS por fora. Aí ela vai ter a possibilidade de transitar o crédito integral. Aí nós vamos fazer o seguinte, que muda totalmente. Você, empresário do Simples,
Vai mudar totalmente. Por quê? Porque hoje no Simples, você recolhe na saída. Saída. Uma alíquota normal, etc. Acabou. Se você for esse Simples Nacional que presta serviço para a empresa e recolhe por fora, você vai ter dois tipos de apuração. Parte sobre o Simples Nacional que você vai recolher na saída e parte você vai começar a fazer uma apuração e você vai creditar na entrada. Você vai, por exemplo, se você é um Simples Nacional, você vai pegar um serviço de contabilidade, você vai creditar a contabilidade. E quando você for vender o seu serviço, você vai debitar uma alíquota aproximadamente aí de 28%, dependendo do seu negócio de BS, CBS. Então, olha a mudança. Gondim, mas e lucro real e lucro presumido? Lucro real e lucro presumido aí impacta mesmo. Porque aí eu tenho que ver, ele vai ter IBS na saída, isso é obrigatório para ele, né? E também vai ter na entrada. Então aí vai ter uma mudança. Lucro real e lucro presumido impacta na entrada, no tributo, na precificação, impacta em tudo, em fluxo de caixa. É muito impacto, tá? Por isso que é pouco tempo para se preparar para a reforma, tá? O único dessa lista aí que não vai ser impactado mesmo é o MEI. Até então, Até tá? então, né? Por que até então, Gondim? Porque as regras ainda estão sendo feitas. Uhum. Nós temos aí duas legislações principais: a emenda constitucional, que foi feita em 2023, e a lei complementar, que foi em 2025. São duas regras do jogo aí que tem até agora, tá? Cara, então assim, aí indiretamente você respondeu a pergunta que eu ia fazer. Pode acontecer de o simples acabar? Ó, tem alguns estudos que a tendência é de ter uma transição muito grande para o lucro real e principalmente real, tá? Então já tem estudos, nós temos estudo aí que os próximos 10 anos, a tendência é uma transição natural de lucro presumido e distribucional para o lucro real. Isso é natural. Por quê? Porque aí vai vir, nós vamos falar um pouco também sobre a renda. Então, quando eu vim com a reforma sobre a renda, eu vou mexer no imposto de renda e contribuição social. Então, automaticamente, pode vir impactando o semicional. Então, e eu costumo falar que o lucro real, não é à toa que nós somos especializados em lucro real, né? Praticamente 80% dos nossos clientes são tributados pelo lucro real. Então, eu acredito que seja o regime tributário o mais justo, ainda mais com a reforma, que a reforma vai trazer um ponto na legislação que a gente fala, não sei se já ouviu falar, da não cumulatividade, Uhum. que é o quê? É tudo que eu compro, eu acredito. Uhum. Então, se ele foi debitado na cadeia anterior, né? No ciclo anterior. Que hoje não é bem assim, né? Então, eu acredito que vai ter uma transição natural do simples nacional para o lucro real, viu? Cara, e assim, eu não sei, eu vejo uma especialidade muito forte em vocês, Vini, também no varejo. Você acha que dos setores, o varejo vai ser o mais impactado? Não. Assim, eu costumo falar, quando fala de impacto em algum segmento, a gente tem que olhar de alguns ângulos diferentes. Uhum. Primeiro ponto tem que ficar, acabar com esse paradigma, que quem paga o tributo é o consumidor. Ponto, tá? E o empresário, por que que ele tem que se preparar? Porque ele tem que saber o que que a mudança vai trazer no seu fluxo de caixa. Ponto. Isso é importante. Porque o empresário fala assim: o meu segmento vai ser mais afetado. Pode ser que tenha um impacto. Você conhece o impacto e todo mundo vai ser afetado. Você vai ter que passar para frente esse impacto seu, né? Então, respondendo de forma direta, a tendência, o serviço é mais impactado, porque o serviço sai de uma alíquota aí praticamente 15, 14, por exemplo, aluguel. Aluguel de 11, muitas Uhum. vezes vai para uma alíquota cheia, tem algum tratamento diferenciado, mas ele Uhum. vai, né? Então, assim, serviço que muitas vezes é 15, vai para 28, e muitas vezes o serviço, ele não, qual que é o principal insumo do serviço? É a mão É a mão de de obra. obra, que não vai poder acreditar, porque é pessoa física. Então, assim, porque ele não paga, Uhum. né? Então, é isso que traz para o serviço uma carga líquida maior, tá? Mas se ele passar para frente, ele vai ter que ter conhecimento e passar, colocar na sua precificação isso, né? Por exemplo, ao contrário, a indústria. A indústria, ela vai ter um impacto menor no fluxo de caixa. Deve ter
um fluxo de caixa positivo em relação a hoje. Por quê? Porque antes a indústria ela tinha muito recolhimento de ST. Sim. E o ST acaba com a reforma, né? ST Não, é acaba, verdade. diferida acaba, regime especial acaba, né? Então, alguns segmentos eles vão ser mais afetados em fluxo de caixa do que o outro, tá? O varejo em si, vamos falar o varejo alimentar, a tendência, dependendo do mix de produto dele, vai ficar muito próximo, ou Uhum. em alguns casos vai ser positivo em relação ao que é hoje, porque vamos falar do varejo alimentar, principais produtos de cesta básica, hortifruti, carnes em geral, ele vai estar na alíquota zero. Já saiu a lei complementar, saiu Uhum. algumas alíquotas desses produtos. E são os produtos de mais impacto, né? Bebidas também. Então, acredito que deve ficar é, muito tete a tete. Claro que depende muito de mix de produtos, né? Uhum. Mas eu acredito que o serviço vai ser mais afetado. Caramba, Godinho, e você falando, acho que esses próximos 5 anos, né? 2025, 2030, né? Que aí vai, acho que vai fechar. 2033. Então, nesses próximos 8 anos, e agora falando dos seus colegas aí, dos seus amigos contadores, você acha que cada vez mais isso já era uma necessidade? Você começou falando que um dos maiores ativos da FGF é a contabilidade consultiva, que é aquela pessoa especialista que está ali pegando no braço direito do empresário, e eu vejo isso também, que faz muito sentido para nós, como empresários, ter alguém, porque aí eu fico especialista no que eu faço e eu tenho alguém que eu posso contar do meu lado. Você acha que essa transição dos seus colegas vai ser essencial para manter eles no jogo? Porque, cara, tudo que você está me falando aí, se a gente não tiver alguém no gabarito de vocês do lado, não vai. Aí, de fato, a empresa vai quebrar. Você acha que, se você tivesse que dar uma dica para os seus colegas, cara, se especialize e vai para a linha consultiva, para de emitir guia, pelo amor de Deus. Esse é o recado. É isso aí. Eu acredito que nós vamos ter dois pontos. Primeiro, um desafio grande, né? Um desafio de enfrentar 7 anos, praticamente nós estamos em 2025, 7 anos com duas apurações, né? Vamos por Verdade. sete não, porque 2020, é a partir de 2026, com 7 apurações, né? Mas de outro lado, é uma oportunidade muito grande. A classe contábil e um pouco da parte tributária jurídica, eu acredito que não teve uma oportunidade desde a Constituição. Então, assim, é, é, eu acho que é muita oportunidade nessa área. E os colegas, vamos pensar aqui, é você estudar tudo de novo. Então vai alterar tudo. Agora está sendo o consumo, é PIS, COFINS que eu falei para você, ICMS e tal, mas vai alterar o imposto de renda, vai alterar a contribuição social, né? Então é o quê? É novas legislações. Você vai pegar aquelas 27 legislações do Estado e mais de 5.000 legislações municipais e vai Caramba. traduzir em duas, em algumas leis ordinárias e complementares. Então tem todo mundo para a mesa, né? Nós temos lá na FGF um comitê de estudo. Nós estamos com colegas de todo o Brasil estudando junto, né? Então a dica que eu dou para vocês é o quê? Começa a estudar. Então, assim, e é uma oportunidade tão grande para você mudar o jogo, né? E para você realmente ser um médico das empresas, que é quando a gente forma lá, né? A gente faz nosso juramento, que é para ser o médico das empresas e realmente assumir o papel nosso, né? O papel nosso é realmente o seu braço direito do empresário e mudar a vida. Nós temos alguns clientes, teve um que eu me recordo muito bem, teve um cliente que ele falou para nós: vocês mudaram a minha vida. E o que que é isso para falar assim? Você está à frente junto com um monte de gente, né? Que você falou Uhum. muito bem. Um dos maiores ativos nossos são as pessoas fazem acontecer. Nós temos pessoas boas demais conosco nesses tempo todo de FGF aí, nos ajudou, as pessoas que passaram, etc. Mas o que que é uma pessoa falar para você, uma empresa, e falar para você, um empresário, falar: vocês mudaram a minha vida, depois de passar por um contador amigo de mais de 20 anos. Então, assim, é muito gratificante você Sim. escutar isso. Então, cada vez mais a gente tem que somar junto com as empresas, né? Eu acredito que, e para as empresas, realmente, elas estarem atualizadas e procurar uma consultoria, uma contabilidade realmente que ajude ela a passar por esse momento.
Só pra você ter ideia, são 6 momentos de precificação. Cara, no ciclo desde da indústria até o consumidor? Ou Não. São aqui? 6 momentos de precificação durante todo o período de transição. Nós estamos falando PIS e COFINS de Ah, ok. 2027, nós temos CMS a partir de 2029. Então, 2029 é 29, 30, 31, 32, 33. Então, nós temos 2027. Então, assim, todo esse momento vai ter mudança na precificação. Por quê? Porque vai mudar o tributo. A Caramba. alíquota vai mudar. Então, todo esse momento ele vai ter que ter alguém para ajudar ele. Imagina empresas que têm vários SKUs que a gente fala que são Sim, produtos. sim. Então, assim, é o momento, é uma oportunidade, por um lado, para nós profissionais, e uma responsabilidade, né, que nós não podemos deixá-la de lado, e do outro lado, as empresas estar atentas a isso. São 6 momentos de precificação, e se ele fechar o olho, Cara, passa muito rápido. e quebra, não, e quebra, É muito rápido essa, né? essa, essa mudança, Gondinho, porque antigamente eu lembro quando eu fazia planejamento de budget na Cargill, eu fiquei lá 16 anos, e a gente, Pouco tempo, hein? eu fazia parte do PCP, a gente ia fazer algum planejamento. Eu lembro de planejamento da Cargill, eu entrei em 2016 e a gente fazia planejamento para 22. Era um planejamento de 5 anos, 6 anos, uma empresa muito gigantesca, cara, uma multinacional gigantesca. Então, cara, estamos falando que essas empresas que tinham esse costume, cara, esquece, nesses próximos anos é anual, você vai ter que É. fazer, porque o ano que vem eu vou ter que precificar tudo de novo. Vamos dar exemplo da Cargill? A Ah, Cargill, com certeza, ela já está mexendo nisso há um bom tempo. Por sim, quê? Só para você ter ideia, contratos de longo prazo, você já tem que estar negociando ele agora, porque ele vai ter sim, impacto. Na legislação, ele tem alguns gatilhos em relação a isso. Então, você tem que estar olhando para frente, porque determinado data, ele vai ter um tratamento diferente da legislação. Então, ao tanto que você vai ter que envolver jurídico, você vai ter que envolver a parte patrimonial, a parte do financeiro envolvido. Então, são vários setores da empresa. Eu costumo falar que da reforma tributária, 10% é tributário e 90% é outros, cara, tá? Porque nós vamos trabalhar com tudo. É sim, marketing, por quê? Eu vou ter que ter estratégia. Como é que eu vou repassar isso para o cliente? isso aí. Você que é da área aí, você sabe muito bem. Uhum. Como que eu vou fazer isso? É na parte financeira, que eu vou ter que ter um controle. Na parte, novamente, jurídico. Como eu vou negociar isso contratualmente? Como é que eu vou colocar novas cláusulas aqui, né? A parte de governança, a parte ali de, de, de negociação patrimonial. Espera aí, eu vou ter que, no budget, eu vou colocar quanto que é de CAPEX e OPEX que eu vou ter de produção de tempo. Espera aí, mas a partir de agora, com a reforma, eu vou começar a acreditar. Isso Peraí, o aí. que que isso vai impactar entre o meu fluxo de entrada e saída? O quanto que eu vou ter impacto no meu capital de giro e onde que eu vou, a minha estratégia, de onde que eu vou tirar isso? É, Isso numa empresa, imagina, na Cargill ela tem um budget para trabalhar com isso. Imagina numa empresa que não tem isso. isso aí. Como que ela vai lidar com isso? Por isso que eu falo que muitas empresas, infelizmente, é a realidade, vão quebrar. Sim, Agora eu falo para outro lado, eu falo até para os nossos empresários aí, porque a gente tem dado palestra no Brasil inteiro. Você quer estar do lado do Oceano Azul ou do Oceano Vermelho, né? Você quer estar do lado de quem vai quebrar ou de quem vai comprar? Quando tem sim. oportunidade, ou você vai estar de um lado ou vai estar do outro. Eu gostaria, infelizmente, de estar do lado de quem vai comprar. Então, a reforma tributária ela vai trazer também essas oportunidades de você trabalhar com equity, você trabalhar Exatamente. com novos investimentos, trabalhar com novas alternativas que pode gerar valor para você. Aproveitar vamos pegar como é que fala lá? Vamos pegar o limão e fazer o quê? Vai ser uma limonada. Uma limonada. Gente, nós estamos falando aqui há 45 minutos, já chegando aos 50. E esse conteúdo, esse estudo, essa aula que nós estamos tendo aqui do Gondim, vai ter que acontecer de novo, Gondim, porque é pouquíssimo tempo. Eu acho que nós temos aí uma baita oportunidade de ter um especialista. Então, aqui no Papo de Negócio, estamos falando para empresários, vamos ter mais momentos como esse. E com certeza o Gondim vai cada vez mais levar esse conteúdo para o digital e você vai ter a oportunidade de acompanhar. Fica aí, ele vai deixar aonde você vai consumir esse conteúdo. Mas eu queria usar esses 5 minutos finais, Gondim, que você falou do negócio, já entrou em equity, e, cara,
como que surgiu e como o Gondim começou a entrar nessa linha de investimento? Foi, né, FGF, você começou a entender o mercado e você começou a ver a oportunidade. Como que é o Gondim investidor? É. Vamos lá, eu acho assim, novamente, né? Eu costumo falar que no mundo empresarial, você não pode demorar para tomar uma decisão. Eu Sim. costumo falar que se você tiver 70% de informação, toma decisão. Erre rápido, mas não demore para tomar a decisão, né? E nesse crescimento nosso, a gente teve algumas decisões durante o caminho que a gente, pra você ter ideia, hoje nós temos no nosso grupo, nós temos 20 desenvolvedores de sistemas, né? E um dos pontos que a gente fez foi trabalhar dentro da contabilidade, nas dores que eu tinha, para que eu conseguisse, de alguma forma, diminuir time é diminuir custo. Então, investir em tecnologia hoje não é barato, mas é uma forma de você fazer isso. E com isso a gente desenvolveu algumas ferramentas que trouxe para a gente uma performance muito boa internamente, com isso uma possibilidade de performance melhor. E com isso a gente fez isso e gerou um negócio disso, né? Então, uma das formas a gente gerou uma empresa onde hoje ela atende praticamente todos os estados do Brasil de tecnologia e que atende nossos colegas contadores através disso. Então, costumo falar que isso é um dos pontos do equity, né? Que a gente fala que é o quê? É você ter uma parte do negócio, é você acreditar no negócio e tem várias formas de você fazer isso, né? Uma das formas é aproveitando uma oportunidade interna e desse negócio, que é o core business contabilidade, eu trago parte desse investimento ou do know-how dele para gerar outro negócio, né? A gente Excelente. aprende muito com o mestre Fábio Augusto, né? Gosto muito do Fábio Augusto, muito inteligente, um empresário aí de, de, de muito conhecimento, né? Nós temos uma diferença entre gerar valor e gerar lucro, né? Então, um dos melhores casos disso é a própria Nubank, né? Sim. Que gerou muito tempo aí gerando prejuízo, mas ela estava gerando valor, né? Então, acredito que com esse processo a gente conseguiu duas coisas. Acabar com a nossa dor e, do outro lado, gerar valor para um outro negócio nosso, né? Então, nós temos outros negócios também. Nós temos um negócio de revisão fiscal, esse negócio é mais antigo, que a gente investe nele também, né? E que tem crescido graças a Deus, né? Outro, e nas nossas reuniões com os clientes, a gente tem esse mindset de sempre levar o cliente, ele pensar fora da caixa. Vou dar um exemplo para você. Quando a gente passa no DRE numa reunião consultiva com o cliente, a gente vê alguns planos de ações ali, alguns pontos que o cliente pode ter uma performance melhor. Vou dar um exemplo que aconteceu. Um cliente estava com a conta de energia muito alta, ele tinha várias lojas, e ele estava com dúvida se ia colocar o Mercado Livre de Energia, não sei se você já ouviu falar Mercado Livre de Energia, etc. E a gente conversando lá gerou um insight que esse cliente não tinha uma fazenda, ele não tinha fazenda, mas desse insight o cálculo gerou uma oportunidade dele comprar a fazenda, com esse economia daqui ele compra a fazenda, ele tem dá para fazer 3 usinas nessa fazenda, mas uma usina já resolveu o problema dele, e com toda a economia que gerou da energia. Cara. Isso é equity. Sim. É eu que pegar uma forma de investimento e traduzir, multiplicar o que? Meu patrimônio, né? Então, ou seja, então só essa insight que a gente faz gera valor para o cliente e quanto que isso tem valor, né? Então, ou seja, então hoje a gente investe em alguns negócios, né? E outra forma também de investir, nós estamos aí também investindo na construção civil, né? Eu acho que é um bom também Cenário investimento aí também, bacana, que é um né, hoje. cenário bacana, que também é um bom negócio aí, né? Até uma leitura para a turma ver, não sei se vocês já viram também, que é um filme aí que é o Fome de Poder. Você já De poder. viu esse filme aí que conta a história do McDonald's, né? Que ele fala como que o McDonald's cresceu, né? Que o negócio do McDonald's não é sanduíche, né? E sim o quê? O mercado imobiliário. Isso aí. Então, são algumas alternativas aí, né? Então, a gente está indo muito para essa área de levar o quê?
levar as experiências do dia a dia que a gente tem essa experiência que a gente vai no cliente, no outro, e levando esse ganho para o cliente, né? Então, hoje eu costumo falar que graças a Deus, todo cliente que entra na FGF, a gente consegue se pagar, levando para ele alternativas para melhorar a performance dele, né? Então, esse é o nosso objetivo. Esse é o diferencial, né, Gondim? É o diferencial das pessoas quando elas entendem que todo esse aparato que vocês trazem, eh, e aí quando o cliente entende, nós começamos a falar no começo que achar que um especialista nessa área ou em qualquer outra área, ele é caro, depende da ótica. Se você não está olhando que tudo que ele vai fazer vai te gerar economia a ponto de pagar o trabalho e gerar mais lucro para onde ele não estava olhando. Com certeza. Eu Então, entendo. esse é o trabalho e essa é a nossa forma de atuar nas empresas e a forma de FGF atuar. E eu sei que para você aí foi pouco tempo. Eu também concordo com você. Mas, Gondim, se as pessoas quiserem saber mais, até nós irmos para o próximo episódio, como que elas te encontram? E eu queria que você já desse uma pincelada. Vai acontecer um evento quinta e sexta-feira aqui em Uberlândia, que se ainda tiver vaga, eu acho que não tem mais. O espaço lá não é tão grande assim, eu acho que já acabou as vagas, mas dá uma pincelada aí como as pessoas te acham e se tiver vaga ainda, convida o pessoal para estar lá nesse evento de quinta e sexta-feira. Show de bola. Na verdade, nós temos um evento, né? A gente faz esse evento anualmente, né? A quarta, né? Imersão de gestão do varejo, né? Onde a gente recebe aí empresários de todo o Brasil, né? Então, infelizmente, as vagas acabaram, infelizmente, e graças a Deus, né? Então, a sala vai estar lotada, graças a Deus. Agora, dia 10 e 11 de abril, nós vamos ficar 2 dias de imersão, onde a gente leva conhecimento de gestão, de marketing, de estratégia, de reforma tributária, então da parte de pessoas, então são vários palestrantes de todo nível. Mas nós estamos lançando já a quinta edição da imersão do varejo e contamos com você aí para realmente recebê-los e realmente ficar aí poder contribuir com você, né? E me encontra aí principalmente no Instagram, @JoséGondimJR. Nós estamos andando aí o Brasil inteiro, levando conhecimento, nossa missão aí de levar para vocês a contribuição na parte da tributária aí, principalmente nesse momento aí, principalmente 2025, nós estamos estudando muito essa área e levar para você soluções na parte de contabilidade, parte tributária, até de tecnologia aí, para ajudar no seu negócio. Então, vai lá, @JoséGondimJR e siga também a @FGF Contadores, que teremos um grande prazer de levar conhecimento a você e te atender, né, no seu negócio. Amigo, muito obrigado por esses 50 minutos de muito conhecimento. Obrigado por essa Show de oportunidade. bola. É um Muito bom. prazer te receber aqui. Vamos para a próxima e que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar aprendendo, estejamos juntos nesse mar azul. Show Então, de bola. obrigado você. Um grande abraço. Esse foi mais um episódio Papo de Negócio. Se você chegou no final, vai estar gravado, volta. Volta. São 50 minutos de muito aprendizado. Se você está aqui desde o começo, você indicou para 5 amigos, indica para mais 5. Se você já indicou e não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Conteúdos como esse tem todas as semanas no nosso canal e com certeza, assim como eu, você vai aprender muito e muito. E quer contribuir? Quer ajudar? Então siga famílias.raras. Esse episódio, como todos os outros, é dedicado a essa causa. O André e a Marina se dedicaram e se dedicam a ajudar famílias. Já se passaram mais de 30, mais de 300 e vão chegar a 3.000, a 30.000, porque as pessoas Amém. precisam de ajuda. E são com pessoas como o André e a Marina que esse nosso país vai para frente. Então, se você quer ajudar, quer contribuir com eles, chame o André, chame a Marina, famílias.raros no Instagram. Ajude, doe, faça a sua parte. Lá tem crianças com doenças raras, que tem criança que só tem essa doença no Brasil, tem criança que tem uma doença rara no mundo inteiro e ela precisa de você. Então, muito obrigado. Siga o nosso Instagram, Growth7, Growth_7,
e acompanhe todos os nossos episódios. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.